Olá, meus amigos e amigas das turmas de Pensamento Clássico 2020. Quero, nessa nossa primeira atividade de ensino remoto, externar minha alegria, o meu contentamento de poder estar aqui com vocês, sabendo desde sempre da delicadeza desse momento que nós vivenciamos, os desafios que se nos impõem, a questão da pandemia, como se não bastasse essa, também as questões políticas do governo que hoje rege os destinos do nosso país. Mas, a despeito de qualquer coisa, é importante dizer que nós não podemos ficar de braços cruzados. Devemos aproveitar cada segundo do nosso tempo para darmos o melhor de nós mesmos, dentro dessa graça, desse privilégio, que é poder ter uma universidade pública e gratuita, que nos dá a oportunidade de ter autonomia de pensamento, que nos dá a possibilidade de construir um diálogo democrático, coisa que, na verdade, não é de pequena importância. Confesso a vocês que uma das minhas inquietações nesse primeiro momento é exatamente com o nosso programa, a extensão do programa e a nossa disponibilidade de tempo. Por isso mesmo, fui obrigado a fazer algumas restrições ao programa nosso original, que contemplava uma parte da história da Grécia e uma parte da história de Roma, privilegiando a parte do pensamento clássico ligado à civilização grega, para que a gente possa minimamente dar a profundidade devida da compreensão de algumas matrizes do desenvolvimento, da racionalidade que se desenvolve no bojo dessa civilização e que é fundamental para a gente compreendermos a nós mesmos, né? Então, a ideia foi exatamente pegar o primeiro texto e trabalhar com uma perspectiva que tem como foco a questão do mito como explicação do mundo. E para a gente não trabalhar na ilusão e na velocidade que possa atrapalhar o entendimento de vocês que estão chegando na universidade, a formação de ensino médio de vocês, é bom que se diga, né? Ela é uma formação heterogênea, né? Vocês, quando chegam dentro da universidade, se deparam com uma série de palavras, com uma série de categorias que nem sempre é muito fácil a gente dar conta. Razão pela qual eu acho importante receber vocês, levando em consideração essa heterogeneidade e procurando dar a vocês o continente, o apoio que vocês precisam dentro deste momento. Por isso, para além desta aula, nós vamos ter um plantão, né, amanhã, né, que na verdade vai se constituir num complemento muito bom do conteúdo que aqui será abordado, onde vocês terão também oportunidade de levantar dúvidas, fazer questionamentos sobre o conteúdo do texto que se lhes foi entregue, tá certo? Aproveitando este período e este tempo, vamos falar um pouquinho sobre o que é o mito, antes de entrar no conteúdo específico da história da Grécia, né? Trabalhar um pouquinho que categoria é essa e qual a sua importância para o desenvolvimento da civilização ocidental, tá? A palavra mitos, ela vem do grego, mitos, que significa relato, narração ou fábula. Ou seja, o mitos representa o conjunto de narrativas das tradições culturais antigas,
cuja o conjunto dessas narrativas é estudado por uma ciência bem definida, bem delimitada, bem consolidada, chamada de mitologia. Os gregos, no curso do seu desenvolvimento histórico, demonstraram grande sensibilidade para o belo, intensa curiosidade intelectual. Neste particular, em especial, com devotada atenção aos problemas do universo e do homem. Tal peculiaridade concorreu decisivamente para torná-los grandes propulsores do pensamento científico e filosófico. Isso nos dá a base para compreender que é muito importante a gente estudar o pensamento mítico como um pensamento que está na origem da capacidade do ser humano de abstrair, de criar relação abstrata com o mundo que nos cerca, tanto no mundo da natureza como no mundo das próprias relações sociais, e que a partir desses relatos se cria uma base para um processo de aperfeiçoamento que vai culminar com o desenvolvimento do pensamento científico e filosófico. Até o século VII, os gregos orientavam sua explicação da natureza baseada nos mitos. Por isso, não é de pouca importância que nós venhamos a entender o que é esse mito, afinal de contas, né? Segundo o historiador Georges Dumézil, acabou-se o tempo em que se podia falar do mito como se tratasse da fantasia individual de um poeta, de uma fábula romancesca, livre e gratuita. Até mesmo nas variações a quais se presta, o mito obedece a limitações coletivas bastante estritas. Por isso, o mitólogo procura reconstituir uma ideologia, segundo Dumézil, entendida como uma concepção e uma apreciação das grandes forças da natureza que, em suas relações mútuas, em seu justo equilíbrio, dominam o mundo, o natural e o sobrenatural, os homens, a sociedade, fazendo ser o que devem ser. Quando a gente nasce numa cultura, respira o hálito dessa cultura, muitas vezes nós não nos damos conta de que tudo o que nós vivenciamos, em grande parte, é um resultado de um processo histórico muito agigantado. A nossa maneira de pensar nos é tão natural como se todo homem que nascesse já pensasse naturalmente como nós, né? Na verdade, nós somos herdeiros de uma tradição do pensamento que começa naturalmente com este passado profundamente enraizado na tradição mítica. Então, todo relato mítico, ainda que ele contenha aspectos fabulosos, romancescos, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que uma simples fabulação romancesca livre e gratuita. Ele, na verdade, ele é a expressão de uma orientação, de uma comunidade de sentido, de uma coletividade. Por isso, na verdade, não é qualquer pessoa que pode, ao seu bel prazer,
construir um mito. Paulo Vatrin agora resolveu construir um mito, e esse mito se tornou agigantado, esse mito se tornou assimilado pelo conjunto de uma comunidade. Uma comunidade de sentido, como a gente chama, um grupo de pessoas que têm uma certa identidade por vivenciar uma experiência histórica comum, ele vai, na verdade, ser agente, junto com os seus partícipes, de uma experiência comum que os leva a elaborar, na longa duração, a sua possibilidade de percepção e explicação do universo. Por isso que o Dumézil chama que o mitólogo procura reconstituir uma ideologia, entendida como uma concepção e uma apreciação das grandes forças que, em suas relações mútuas, em seu justo equilíbrio, dominam o mundo, natural e sobrenatural. Os homens, a sociedade, fazendo-os ser o que devem ser. Em outras palavras, o que Dumézil está a nos instigar é que o homem cria uma representação do universo que o cerca, tanto do universo do reino da natureza, quanto do universo da sociedade no qual ele está inserido. Representar é usar o símbolo, é representar, é usar a imagem, representar é dar sentido a. E por isso mesmo envolve uma limitação. Porque quando você representa algo, você não está a dizer com precisão e com absoluta objetividade tudo que uma coisa é. Quando você cria uma palavra, mãe, pai, avô, avó, tio, traição, morte, essas palavras dão conta de uma parte do fenômeno, né? Tem até um joguinho que é bastante interessante, a gente fazer a diferença entre o mundo simbólico e o mundo diabólico, né? Essas duas palavras, simbólico e diabólico, sendo a dimensão simbólica aquilo que faz com que partes se integrem, que se unam, que encontrem identidade. Então, todo símbolo ele é constituído de duas partes. Uma parte significante e uma parte que é o significado. Quando você pega, por exemplo, a cruz, tá certo? A cruz é o significante, tá certo? Durante muitos e muitos anos, no contexto do Império Romano, que bandidos, marginais, subversivos eram crucificados, né? Na cruz, para os romanos, a cruz tinha um sentido totalmente diferente daquele que depois foi dado pelos cristãos no bojo do desenvolvimento do cristianismo. Os cristãos é que passam a ver na cruz um sentido, um significado de entrega, de doação, de amor à humanidade que Cristo acaba por simbolizar, né? Por isso mesmo, o símbolo ele une o significante com o significado, né? Para a pessoa que está inserido dentro da cultura em que este símbolo nasce, ele faz todo um sentido. Já a palavra diabólico, diferentemente da palavra simbólico, significa aquilo que separa, aquilo que dispersa, aquilo que divide, né? Então, quando você tem dentro de uma determinada leitura do mundo, alguém falando uma coisa que não corresponde à dimensão deste real que está se procurando dar conta, quando se encontra um significante descolado do significado, a gente diz, olha, isso é uma leitura diabólica do mundo. Diabólica não no sentido vulgar que as pessoas usam, né, de uma entidade que levou a separar. Ainda que a noção de entidade que levou a separar,
seja válida também, porque o diabo é aquele que distancia o indivíduo de Deus, o diabo é aquele que distancia o indivíduo do caminho ensinado pelo Messias, que Jesus, em muitas religiões, acaba se constituindo como um grande veículo, né? Então, vejam que não é por acaso que o que nós estamos a fazer é adentrar num mundo muito especial. Os gregos têm uma palavra para designar a sua reação afetiva, imediata e irracional ante a presença do sagrado. Geralmente, os mitos estão profundamente entrelaçados de dimensões simbólicas que nós poderíamos chamar relacionadas ao sagrado. Uma dimensão que se situa num plano que não é o plano ordinário, onde a maior parte das pessoas vive, que os simples mortais levam a sua existência. E essa palavra que os gregos invensaram é tambos, T-H-A-M-B-O-S, que é o temor reverencial. É como se os gregos estivessem inseridos dentro de um universo complexo, desafiador, que lhes levava a uma posição de reverência diante das forças que se lhes apresentavam. Veja, por exemplo, o caso da morte. A morte é um grande enigma. Foi e é um grande enigma até os dias de hoje. Quantas vezes a gente encontra pessoas que acham que nunca pensaram que vão morrer, ou que um parente vai morrer, que um amigo vai morrer, né? E quando se vê diante de uma situação, ficam profundamente desestabilizadas. Um maremoto, um terremoto, um vendaval, a presença de uma invasão de um grupo que é hostil, né? Então, essa dimensão, essa complexidade que leva, a partir deste temor reverencial, desse tambós, o ser humano a adotar uma posição que vai ao encontro da dimensão do sagrado. Essa seria a base sobre a qual se apoiariam os cultos mais antigos, as diversas formas assumidas pelo rito para corresponder, a partir da mesma origem, à pluralidade das circunstâncias e das necessidades humanas. É curioso quando você vai fazer o estudo de diferentes culturas cujo alicerce de orientação se assenta no mito, que você vai encontrar geralmente nessas culturas, geralmente culturas arcaicas, alguns dizem cultura primitivas, você vai ver que geralmente encontram-se entrelaçados o mito, o rito e a representação figurada, como as três formas de expressão: a verbal, relacionada ao mito, a gestual, representada pelo rito, e a imagem, como a representação figurada, através das quais, naturalmente, o homem encontra uma forma de externar a sua experiência religiosa, como os gregos o fizeram. Cada uma dessas expressões, o mito, o rito e a representação figurada, constituindo uma linguagem específica, que, até em associação com as duas outras, responde a necessidades particulares e assume uma função autônoma, segundo Jean-Pierre Vernant, um grande historiador da cultura clássica, principalmente da cultura romana. Em sua forma verbal, ainda nos diz Jean-Pierre Vernant, em sua forma verbal, o mito é mais explícito que o rito, mais didático, mais apto e inclinado a teorizar. Aí nós chegamos a um ponto importante, né? Então, como o mito ele vem através do verbo, vem através da
palavra. É interessante que a palavra verbo, se vocês forem procurar no dicionário, no dicionário grego, ela significa logos. E a palavra logos, em grego, ela tem duas dimensões intrínsecas. Uma é a palavra em si, mas outra é exatamente a inteligibilidade que a palavra comporta ao traduzir a ordem do cosmos no qual o homem está inserido. Então, desta forma, o mito traz em si o germe daquele saber, segundo Dumézil, cuja herança a filosofia recolherá para fazer dele seu objeto próprio, transpondo-o para outro registro de língua e de pensamento. A filosofia, nesse sentido, formulará seus enunciados utilizando registros da língua e de pensamento, mas os vocábulos e os conceitos serão desvinculados de qualquer referência aos deuses da religião comum. A racionalidade mítica, ela comporta em si uma ambiguidade, né? Porque essa racionalidade, ao mesmo tempo que ela dá conta de questões muito concretas, tá certo? Muito práticas, muito objetivas, a exemplo, por exemplo, da terra e da água. A terra e a água são elementos naturais, são fenômenos do mundo natural. Ao mesmo tempo em que ela traz isso dentro de si, a linguagem mítica, ela também remete à geração, à criação, num tempo primordial, num tempo que remonta a um passado distante, e que esse passado distante está atravessado pelo divino. Para os gregos, a visão mítica dos deuses corresponde a aspectos fundamentais do mundo. O Deus cristão que nós conhecemos é o Deus que criou o céu e que criou a terra. É um Deus perfeito. Deus cristão é perfeito, criou o céu e a terra. Os deuses gregos, em primeiro lugar, são constituídos como expressões da própria vida, são constituídos como elementos da própria natureza. Ele não é um espírito, ele não é perfeitíssimo e ele não é criador. O Deus não cria, né? Ele não é perfeito. Você vai encontrar deuses com uma série de atributos que são características dos seres humanos normais, como a raiva, o ciúme, a luxúria, né? Você vai encontrar deuses com particularidades que são muito, que aproximam a dimensão do sagrado e do próprio divino. O que é importante para concluir esse nosso primeiro papo, essa nossa primeira entrada, é levar em consideração sempre, 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 que nós não podemos fazer uma ruptura absoluta entre o pensamento místico e o pensamento racional. O pensamento místico apresenta elementos de racionalidade. Ele apresenta elementos que procuram dar sentido no mundo, e essa busca de sentido do mundo está prenhe da busca de uma lógica, de uma razão, só que ela se entrelaça com elementos que passam pela questão do divino, que passam pela questão da fantasia, que passam pela dimensão do mágico. Mas a gente pode dizer que na dimensão mítica já existe um embrião para o desenvolvimento do pensamento racional, como os gregos terão a oportunidade de demonstrar. No encontro de amanhã, nós teremos um encontro síncrono, né? Onde nós vamos apresentar um esquema, apresentar alguns elementos significativos do texto, que vocês já receberam, tá certo? E, naturalmente, levar
a nossa discussão para tirar dúvidas, levantar pontos, problematizar o texto. Um grande abraço a todos e até mais ver.